Boa noite, irmãos. Boa noite. Você pode se colocar de pé, nós vamos louvar e celebrar o nosso Deus juntos como igreja. Mas antes vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, com um só propósito de ouvir a Tua voz e que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, por meio da Tua palavra, por meio da palavra cantada, e que o Senhor, Pai, venha dia após dia completar a boa obra que um dia o Senhor começou em nossas vidas. Receba o culto que prestamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a presença do Senhor esteja enchendo este lugar e inundando de comunhão a vida de todos os irmãos e irmãs. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus neste momento e nós vamos abrir então as Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e leremos do verso 11 até o verso 16. Efésios capítulo 4, do verso 11 até o verso 16. Neste texto, o nosso Deus está falando por intermédio do apóstolo Paulo a respeito do seu propósito da edificação da igreja, ou seja, o nosso aperfeiçoamento. E para tanto, aqui é mencionada uma lista de dons espirituais. Esta não é a única lista que encontramos no Novo Testamento. De certo que temos muitas outras funções ou dons que não estão relatados nesta lista. Mas eu quero que vocês entendam que os dons são concedidos por Deus através do Espírito Santo à igreja, de acordo com a necessidade que ela tem. Então, se nós não tivermos uma lista completa, significa que nós temos os dons necessários para o serviço e a edificação da igreja e a glória de Deus na nossa vida. Então, os dons espirituais, eles nos são dados para que por meio deles sirvamos e glorifiquemos a Deus e edifiquemos a igreja. Vamos fazer então essa leitura, ouçam com atenção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta e segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bendita seja a palavra do nosso Deus. Bendito seja Deus que nos deu a sua palavra para nos aperfeiçoar e para nos tornar como seu Filho Jesus, para a honra e para a glória dele, para a honra e para a glória de Deus e para a nossa também honra e glória nele. Deus abençoe. Vamos continuar celebrando o nosso Deus. A Deus demos glória com grande
seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar louvando, exaltando por tamanha graça demonstrada sobre as nossas vidas. Derrotou
Pai nosso. Que o Senhor nessa noite, Pai, venha receber todo louvor, toda adoração que somente a Ti é devida, e que nessa noite, Pai, o Teu nome seja glorificado por meio da Tua igreja nesse lugar, por meio das nossas vidas, e nós clamamos, fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Eu convido as crianças para virem à frente. Irmãos, vamos orar pelas crianças, o culto infantil, pela palavra de Deus que será ministrada no coração delas e também pela palavra de Deus que será ministrada aos nossos corações. Oremos. Querido Deus e Pai, bendito seja o Senhor, bendito seja pela vida destas crianças que o Senhor trouxe à existência, bendito seja o Senhor por esta igreja que o Senhor também fundou em Cristo. Nós te agradecemos pelo privilégio de sermos os seus filhos e pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Abençoe a sua palavra ao nosso coração para que o Espírito Santo possa nos dar o entendimento dela. Fala conosco e receba o culto que ao Senhor estamos dedicando e que o Senhor em tudo seja glorificado por meio da nossa vida. Santifica-nos, ó Pai, perdoando as nossas faltas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, todos nós, como discípulos de Jesus, servos de Deus, somos chamados para servir no reino dos céus. Todos temos dons concedidos por Deus através do Espírito Santo para que a nossa vida tenha um propósito. Qual que é o propósito da nossa vida? Adorar e servir ao nosso Deus. Nós também queremos entender que a nossa adoração é também um serviço, o serviço do culto. Mas no serviço do culto nós temos também os dons espirituais, os quais Deus, através do Espírito Santo, nos deu para poder servi-lo. Aqui nós tivemos uma lista de dons mencionadas pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Então, ele mencionou aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses não são os únicos dons espirituais na igreja. Mesmo pelo que alguns desses dons aqui mencionados, pelo menos o de apóstolo, já não existe mais hoje, visto que as condições para ser um apóstolo teria de ter convivido com Jesus desde o começo e ser testemunha visível ou ocular da sua morte e da sua ressurreição. Então essas são qualidades que ninguém hoje tem como cumprir. Mas os outros profetas, evangelistas, pastores, mestres, nós ainda encontramos hoje. Como também nas outras listas dos dons nós vamos ver também dons
da igreja, aplicado na igreja primitiva, a igreja do começo, ainda hoje. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que eu e você precisamos reconhecer dons que Deus tem dado a cada um de nós. Qual é o dom que o Espírito Santo concedeu a você para que você possa servir a Jesus? E servir a Jesus tem o caráter também de servir a igreja. Mesmo pelo que não tem como estar em Cristo sem estar na igreja. Eu queria que vocês entendessem isso também. A palavra de Deus menciona aqui no final do texto lido que nós somos comparativamente o corpo de Cristo. E o corpo, com todos os seus membros, é uma unidade. Cada membro do corpo tem também a sua função, mas toda função exercida por cada um dos membros é uma função exercida no corpo, pelo corpo, para o corpo, segundo o direcionamento da cabeça, que é Cristo. Jamais vamos ver uma situação em que alguém chega em casa e guarda o seu braço ou a sua perna numa caixa de proteção e põe no armário. Vou economizar meu braço, vou economizar minha perna. Nenhum membro do corpo pode viver fora dele. Pode até ter alguns momentos de vida até que ele, desligado do corpo, perca totalmente a sua vitalidade. Todos nós temos um chamado de Deus para servi-lo no reino dele, ou no corpo de Cristo, que é a igreja. E estes dons, ele é o propósito de vida que Deus nos concede. Notem que a palavra de Deus está dizendo aqui o seguinte, que ele concedeu estes dons com vistas ao aperfeiçoamento dos próprios crentes, que são aqueles chamados de santos. Este aperfeiçoamento acontece no exercício do dom, no exercício do chamado, ou no exercício do ministério ou serviço. Então está dizendo que ele concedeu estes dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a plenitude da varonilidade nele, ou seja, sermos pessoas tais como Jesus. Mas é preciso que eu, você, ou todos nós exerçamos os dons que Deus nos confiou, como uma incumbência, ou como um propósito da nossa vida, para poder servi-lo, e servir a igreja, servindo uns aos outros. Na verdade, o meu dom, ele é do meu irmão, ele é da minha irmã, ele é de Jesus, mas ele é do meu irmão, da minha irmã, e o dom do meu irmão, ou o dom da minha irmã, também são meus, porque nós somos um só, como o corpo de Cristo. Nós estamos unidos e interligados pela fé. Uma só fé, um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus,
um só batismo, uma só esperança da vida cristã ou da nossa vocação. Um só Deus e Pai de todos nós. Não é como viver isoladamente uns dos outros. Eu não tenho como ser um crente na minha casa somente. Eu posso e devo e tenho que ser um crente na minha casa, mas ser crente em casa somente não funciona. Porque eu preciso estar unido aos demais membros do corpo. Porque eu preciso dos dons dos meus irmãos para aperfeiçoar a minha vida e para ser edificado em Cristo. Os meus irmãos precisam de mim, dos meus dons. Observem como é importante a questão dos dons espirituais. Como é importante. A palavra de Deus está dizendo aqui que nós nos movemos como um todo, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos alcancemos a plenitude da varonilidade em Cristo. Todos. Não é aquela questão de que quem vai chegar primeiro, correr para chegar primeiro. Nós precisamos andar em sintonia uns com os outros, sincronizados uns com os outros. Mas o nosso sincronismo, ele existe e vai acontecer pela palavra de Deus na nossa vida, onde cada um de nós vai viver de acordo com a palavra de Deus, onde cada um de nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Desfrutamos do amor do nosso Pai Celestial. E a palavra de Deus diz aqui o seguinte: nós devemos buscar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, com toda mansidão e longanimidade. É um trabalho marcado por paciência longa, esticada, onde nós não desistimos do propósito da nossa vida. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o seu propósito? Então, nosso propósito é adorar e servir a Cristo com os nossos dons, trabalhando para o bem comum de todos. E é um privilégio e uma honra trabalhar com Cristo. Já pararam para pensar que o seu dom está ajudando pessoas a serem bem-sucedidas em exercer o dom delas e viver a vida cristã sendo participantes da glória de Deus? Que você está ajudando pessoas a serem fortes na fé e habilitadas para viver a vida celestial em Cristo e receber a glória de Deus e viver esta glória no novo céu, na nova terra? É um privilégio, é uma incumbência. Quando Jesus perguntou para Pedro, nós lemos esse texto aqui recentemente: Pedro, você me ama? Ele diz: eu te amo, então cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E mais uma vez Jesus dá ênfase ao cuidado uns dos outros. E o nosso dom é para o outro, e não para o meu deleite pessoal ou a minha realização particular, embora esse seja o propósito que temos como vida
cristã. Grande é o exemplo de João Batista. Alguém chega para ele em um tom de fofoca, diz: olha, aquele que o Senhor nos apresentou lá, ele está batizando mais gente do que nós. E o que João Batista respondeu para aquele homem? Convém que ele cresça e que eu diminua. Foi para isso que eu vim. É por isso que eu estou aqui neste mundo, para preparar o caminho para ele. Eu sou o amigo dele, o amigo do noivo, ele é o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. A nossa vida deve ser uma vida com discrição. O meu sucesso, ele não pode ofuscar a glória de Cristo. Ele não pode perder a visão de que o meu trabalho é para abençoar o restante do corpo. Porque se eu falhar, o corpo vai ficar deficitário. Se eu ignoro a necessidade do corpo ou da igreja da qual eu estou unido por meio de Cristo e sou um por meio de Cristo, eu estarei em rebelião contra o meu Senhor, que me diz que eu devo ser uma bênção. E que através da minha vida as pessoas precisam ser abençoadas. Devemos, irmãos, exercer os nossos dons. Se você não sabe qual o seu dom, você precisa então orar e pedir a direção de Deus. Observa a sua volta, quais necessidades existem, considere diante de Deus: meu Deus, eis-me aqui para me usar como o Senhor deseja, mostra-me o propósito do Senhor para a minha vida. Qual é o meu chamado? Eis-me aqui. Eu vejo tantas necessidades, Pai do céu. Em qual delas eu devo investir a minha vida? E o Senhor confirmará o seu propósito para mim. E quando você tem a convicção do chamado de Deus, então cumpra com alegria, cumpra com fidelidade este serviço. Porque você está servindo, acima de tudo, a Deus. Muitas vezes nós nos desanimamos porque não somos reconhecidos pelas pessoas, ou porque não somos valorizados pelas pessoas. Nos cansamos. Isso é natural do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, deve ser superado. Deus chamou você para servi-lo, na alegria ou na tristeza, na dor ou no conforto. Fazemos parte da glória, mas também fazemos parte das aflições de Cristo. Não devemos temer os homens, devemos olhar para Jesus e fazer a vontade dele. Irmãos, os nossos dons devem nos levar ao crescimento espiritual. E crescimento espiritual que procede do conhecimento de Cristo. E como é que eu vou conhecer melhor a Cristo? Primeiro é convivendo com Ele, né? Vivendo pela fé. Confiando no governo dele sobre a minha vida. Mas por outro lado eu vou conhecê-lo através da Bíblia. Jesus disse isso para os fariseus: vós examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Infelizmente os fariseus
estavam examinando as Escrituras, mas não estavam enxergando o que elas apontavam para Jesus. O problema é que eles estavam muito preocupados com as questões pessoais deles do que com o reino de Deus propriamente dito. Será que nós hoje também não estamos muito mais preocupados com a visão pessoal que a gente tem do que é ser crente? Com a visão do que é a igreja hoje neste mundo? Mas com a visão de mundo? Ou com a visão dos óculos religiosos que temos? Precisamos ter a visão de Cristo. Precisamos ter a direção do Espírito Santo de Deus. E se tivermos falta de sabedoria, devemos buscá-la onde? Em Deus. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto nada a ninguém. Mas uma coisa é certa: ou exercemos os nossos dons para servir no serviço de Cristo, ou então vamos ser tratados de servos maus e negligentes e não teremos parte com o Senhor. Precisamos considerar isto. É um privilégio e uma honra participar da edificação da igreja. Um privilégio de trabalhar com Jesus e ser cooperador de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos seus cooperadores. O fato é que Deus não precisa de nenhum de nós. Deus pode tudo, muito melhor e perfeito em relação a qualquer coisa que possamos fazer. Toda a honra, toda a glória que nós lhe dedicamos, irmãos, isso é uma coisa minúscula diante da glória que Ele próprio tem. Ele é o Deus glorioso. O salmista já dizia isso: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? Nós temos o privilégio de conhecer e de abrir a Ele a porta do nosso coração e a dedicação da nossa vida. É o próprio Jesus, revelação de Deus. E Ele vem para sentar no trono do nosso coração. A nossa vida é dele. Pelo menos, se nós cremos nele e o aceitamos como Salvador e Senhor. Porque se não formos crentes em Jesus Cristo, não deixamos de ser obras das suas mãos, mas nós não temos parte com ele nem herança celestial. Quais são os nossos dons? Você já sabe os seus dons? Então procure servir ao Senhor unido à igreja, que é o corpo dele. A palavra dele diz assim, olha: de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quem exerce o seu dom está também edificando a si mesmo. Mas é uma edificação que vem no corpo. Porque você não tem vida fora de Cristo, ou não tem vida fora do corpo. Não confunda essa igreja, corpo de Cristo, povo santo, adquirido, espiritual, com mera instituição religiosa. Infelizmente, nós vamos ver muito a questão da igreja institucionalizada, longe de Cristo, longe do seu propósito, longe de fazer a vontade de Deus. E vocês acham que isso é ser igreja?
Vocês acham que isso representa o reino dos céus? De forma alguma. Mas a diferença precisa começar na vida de cada um que olha para o Senhor e tem a vida dele em si. Ou seja, a vida de Cristo está em cada um de nós como membro do seu corpo. A vida de Cristo é nossa vida, é nossa realidade. O dom de Cristo é o nosso espírito de vida, que é o Espírito Santo. Os nossos dons ou talentos são o propósito da nossa vida, em servir a Cristo, servindo ao reino, servindo uns aos outros. Como nós podemos avaliar o sucesso dos nossos dons? Nós devemos avaliar o nosso sucesso em que nós estamos ajudando o irmão ou a irmã a ter sucesso em servir a Cristo e viver uma vida cristã autêntica. Porque o meu serviço é bom no Senhor, a minha vida cristã é autêntica no Senhor, e o meu dom deve ser o reflexo do meu discipulado na vida discipular do outro. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: olha, se um membro padece, todo o corpo padece juntamente com eles. Se um membro se alegra, todo o corpo se alegra também com ele. E a recomendação é: chorem com o que chora, alegre-se com o que se alegra. Levem as cargas uns dos outros. Sejam pacientes uns com os outros. Sejam mansos uns com os outros. Sejam pacificadores uns com os outros. Sirva uns aos outros com os dons que foram concedidos a cada um de nós. É um privilégio, irmãos. E um privilégio que nós deveremos realizar ou cumpri-lo com fidelidade, porque um dia o nosso Senhor, que nos deu essa incumbência, Ele nos pedirá contas. Jesus contou então a parábola dos talentos. Ele diz o seguinte: um certo senhor, ele chamou seus servos e deu a eles, segundo a capacidade de cada um, talentos. A um ele entregou 5 talentos, a outro ele entregou 2 talentos, a outro ele entregou 1 talento e ausentou-se para uma terra distante. E entregou-lhes então uma incumbência. Mesma coisa conosco, né? Jesus nos deu os dons. Ele está conosco através do Espírito Santo, Ele está conosco espiritualmente, mas Ele voltou para o Pai. E quando Ele voltar, Ele nos pedirá contas dos nossos talentos. Serviste ao Senhor? Mostra as suas obras que você fez. Não é obras meritórias para a salvação, é obras que testificam da sua salvação, obras que testificam que você é um servo ou uma serva verdadeiros, que amam a Cristo e o servem com os dons que Ele concedeu. Irmãos, a coisa é tão intrigante, né, e contraditória da nossa parte, que quando Jesus nos entregou os dons, Ele não nos entregou simplesmente tarefas para fazer e nos abandonou. Tudo o que Ele nos deu para fazer, Ele se propôs a fazer conosco. E Ele mesmo disse: olha, não vou deixar vocês órfãos ou sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo para que esteja com vocês para sempre. E um pouco antes de subir novamente para o céu, de voltar para o Pai, Ele ainda chegou para os seus discípulos e disse:
esperem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ele iria trabalhar conosco, nós seríamos seus cooperadores, instrumentos de Deus. Não é para simplesmente sentar e ficar usufruindo das bênçãos dos céus, mas é ser bênçãos no reino dos céus, é ser testemunha fiel, é ser discípulo para fazer discípulo, é ser um trabalhador como servo ou como serva de Cristo para poder ajudar o outro a cumprir a sua missão e viver a vida cristã. E em contrapartida eu estou sendo ajudado a cumprir o meu ministério e também a viver a vida cristã autêntica. Privilégio, irmãos, honra, ser um instrumento de Deus para edificar a igreja, ser uma bênção e ser abençoado. Eu queria que vocês entendessem uma outra coisa aqui, que precisamos ter um compromisso, é um compromisso com Cristo. É um compromisso. Vocês acham que Jesus nos aceitou simplesmente para fazer tudo por nós, em vez de nos incluir naquilo que Ele está fazendo, irmãos? Não, o que Ele falou para os discípulos? Está lá em João capítulo 15, não foram vocês que me escolheram, fui eu quem escolhi vocês e os nomeei para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Está achando difícil servir o Senhor? Peça para o Pai que Ele vai conceder isso para você. Tem falta de sabedoria? Peça que Ele vai dar. Está sentindo fraqueza e dificuldade? Você deve se fortalecer no Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Revista-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir nos dias maus e serem firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Irmãos, a nossa salvação, ela é pessoal, embora Jesus venha nos buscar como igreja, tá? Jesus, ele edifica a igreja e busca a igreja, mas a salvação é um encontro pessoal. Eu sou um membro enxertado no corpo pela fé em Cristo. E é meu prazer, minha alegria, meu privilégio, minha honra servir a Cristo com os meus dons. Está fácil de fazer? Que coisa maravilhosa, está fácil de fazer. Está difícil de fazer? Então que seja maravilhoso fazê-lo, com a graça e o conforto e o consolo do Espírito Santo de Deus. Muitos dos nossos irmãos do passado deram as suas vidas pelos dons que receberam de Deus. Estevão foi apedrejado. O apóstolo Paulo foi açoitado muitas vezes com varas, preso, sofreu naufrágio, passou fome. Mas ele disse: em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus. E no final da sua vida ele foi decapitado. Pedro, segundo a tradição, morreu também crucificado e de cabeça para baixo, porque ele dizia não ser digno de morrer na mesma posição que o seu Senhor morreu. Outros foram cerrados ao meio, outros arrastados por animais nas praças públicas, outros foram queimados vivos, amarrados a uma fogueira, ou lançados a caldeirão fervendo com óleo, lançados às feras no circo romano, mas preferiram ser fiel a Cristo e dar testemunho dele.
Não sei o que Deus tem reservado para mim ou para cada um de vocês. O que vem por aí? Não sei. Eu sei que eu sou servo de Cristo para poder exercer o meu dom, para poder adorá-lo, para poder servi-lo, servindo a cada um de vocês, querendo de todo o meu coração que cada um de vocês sejam bem-sucedidos na vida cristã, sejam vitoriosos na fé, sejam consagrados a Deus, desfrutem da presença e da comunhão dEle, sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus, enfrentem as dificuldades como bons soldados de Cristo, para viver o Evangelho e anunciá-lo às pessoas, lutando contra vocês mesmos, porque os maiores adversários nossos somos nós mesmos, porque nos deixamos vencer pelas nossas fraquezas e pelas dificuldades que vemos pela frente. E muitas vezes nós mesmos criamos a situação de embaraço ou de dificuldades. Embaraço aqui é dificuldade. Temos um compromisso com Cristo de ser a pessoa certa no lugar certo. Deus te chamou para ser pastor, então você deve ser pastor. Deus te chamou para ser professor de escola bíblica dominical, então você deve ser um professor de escola bíblica dominical. Deus te chamou para trabalhar com o ministério infantil, então você deve estar ali no ministério infantil. Deus te chamou para arrumar bancos e limpar o chão, então você vai arrumar bancos e limpar o chão. Você é a pessoa certa no lugar certo, ou seja, a pessoa certa, ou seja, a pessoa com a habilidade necessária, dada por Deus, para suprir a necessidade existente. Mas no lugar certo, porque você deve estar aonde Deus o colocou para servi-lo. E não há ninguém mais importante do que o outro. Todo dom é importante, todo dom é necessário. Paulo diz que às vezes os membros do nosso corpo que são menos honrosos, somos os que mais damos honra para ele. Assim é que nós precisamos amar a obra que Deus nos deu para fazer. Ela é muito importante. Já imaginaram na vida secular, se uma pessoa que trabalha na coleta de lixo ou faz a limpeza urbana desistisse, olha, é uma função muito pequena, eu não quero mais fazer isso, a nossa cidade vira um lixão. E precisamos valorizá-los. Como precisamos valorizar cada irmão, cada irmã, ou seja, cada dom espiritual. E ser cooperador. Veja bem, eu estou querendo mostrar para vocês que o meu dom é para o meu irmão, não para mim mesmo, para o meu irmão e para Cristo. E eu vou ajudar o meu irmão a ser bem-sucedido no dom que ele vai exercer. Então não vai existir dom indigno, porque todo dom é necessário. E eu vou ajudar do mais simples, que pareça ser simples, até o mais complexo, que pareça ser complexo. Porque cada membro foi colocado no corpo com uma capacidade específica. Meu coração jamais vai poder fazer a função dos meus olhos. Embora a gente possa cantar aqui figuradamente, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, Senhor. O coração não tem olhos para ver, né? Então é uma linguagem poética, metafórica. As minhas mãos, elas não podem fazer a função
dos meus ouvidos, embora possa ajudá-los com a sua função de tato. E se alguém não tiver as pernas, até pode tentar andar com as mãos, mas não é uma coisa natural ou normal. É admirável quando o próprio corpo se adapta para suprir a necessidade daquilo que não tem. Mas eu quero que vocês entendam que os dons, eles existem na medida necessária e o Espírito Santo dá sem medida, porque ele é o dom segundo a medida de Cristo. Não falta. Nós precisamos reconhecer os nossos dons e nós precisamos realizá-los, porque é o propósito da nossa vida. A minha vida tem um propósito e o meu propósito está relacionado aos meus dons para adorar e servir a Deus e edificar a igreja. Eu quero uma igreja santa, eu quero uma igreja cheia de amor, uma igreja bondosa, uma igreja cheia de boas obras, uma igreja unida. Eu quero, você também quer, tenho certeza disso. Mas isso não vai acontecer sem o exercício dos dons. Porque nós precisamos conhecer a Cristo para termos uma unidade de fé. Nós precisamos conhecer a Cristo para poder evitar e rechaçar toda e qualquer doutrina falsa. Porque tem falsos mestres, falsos profetas. Ou seja, nós não podemos e nem devemos ser meninos na vida espiritual, meninos na fé, inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos ter a convicção certa das revelações de Deus. Vamos conhecer pela palavra, vamos conhecer pelo nosso relacionamento com Cristo, vamos aprender à medida que exercemos o nosso dom. Ninguém ou se torna um profissional com eficiência sem viver a sua profissão na prática. Porque na prática se reafirma a teoria, se ela é boa mesmo ou não, se vai dar certo ou não. Então, trabalhando os nossos dons, nós vamos ser bons crentes, se Jesus é o fundamento da nossa vida, se a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, se a vida de Cristo é o alvo que eu quero atingir. Então, até que cheguemos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, numa unidade de fé, e eu possa ser aperfeiçoado nele de forma que, olhando para mim, eu possa ver a mesma imagem de Cristo, o mesmo caráter de Cristo, as mesmas obras de Cristo, os mesmos sentimentos de Cristo, a mesma mente de Cristo. Nós devemos ser uma igreja unida, porque uma igreja dividida, onde as pessoas só trabalham quando querem, ou só se reúnem de acordo com o planejamento pessoal, em vez de fazer os sacrifícios da consagração a Deus, a gente anda muito devagar. Não vai conseguir um avivamento como Deus quer fazer na nossa vida. Não estou aqui defendendo uma ideia de ativismo, mas uma vida consciente de fé, de comunhão e de serviço, vivendo o reino de Deus e a comunhão da igreja como corpo de Cristo. Então temos um compromisso com Cristo, porque nossos dons são uma atribuição de Deus para a nossa vida, uma atribuição definida. Se eu sou pastor para viver como pastor e no meu lugar de pastor.
E se você tem o seu dom, é para você viver o seu dom, aonde o seu dom deve ser exercido, e, junto com os outros dons, termos uma única vida em Cristo, vivendo o reino de Deus, vivendo a glória de Deus. E todos participando da glória de Deus. Então, finalmente, irmãos, eu quero destacar aqui o seguinte: os nossos dons, eles devem servir a Deus e devem glorificá-lo, e devem edificar a igreja. Nosso alvo, pelo nosso serviço, é que todos cheguemos à estatura completa de Cristo, ou seja, sejamos completamente parecidos com Jesus. E este é o alvo da salvação, é o alvo da vida celestial. Então devemos entender, nossos dons são serviço que nós dedicamos a Deus. Todos somos chamados para servir, todos recebemos dons. E todos somos úteis ao reino de Deus para a edificação uns dos outros em amor. E o meu dom, ele é do meu irmão, da minha irmã. E o meu dom é do corpo de Cristo, porque ele vem da mente de Cristo, da cabeça, como comando para a minha vida. Vamos ser fiéis cumpridores da incumbência que Deus nos deu, ter compromisso com Cristo, que me leva a ter compromisso com o meu serviço, com a obra de Deus. Só para os irmãos fazer uma comparação absurda, ou seja, a maioria são mais fiéis aos seus horários do trabalho secular do que a dedicação ao reino de Deus, do que aos dons espirituais que receberam para poder desempenhar. Porque lá no trabalho, se você não for, você vai perder benefícios. Muitas empresas que dão aí o ticket de alimentação começam a cortar até que não tem mais ticket de alimentação. Você vai perder horas do seu trabalho, você vai perder o repouso semanal remunerado. O seu salário será menor no final do mês. Então, faça sol, faça chuva, frio, calor, seja qual for a dificuldade, você tem um compromisso de chegar no seu trabalho. E deveria ser assim também com o reino de Deus e os seus dons espirituais, porque é compromisso. Detalhe, compromisso com aquele que é o Senhor da vida, que tem o poder da vida e da morte, e que disciplina os seus filhos com amor, mas disciplina. Irmãos e irmãs, sejamos fiéis, cumpridores dos nossos dons. Você ainda não sabe? Vamos olhar aí as necessidades à nossa volta, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos oriente e nos ajude a entender qual o propósito da nossa vida, qual o nosso dom. Mas servir com alegria, servir com fidelidade. Amém? Vamos orar? Pai eterno, obrigado pelo seu amor e obrigado porque o Senhor deu os dons espirituais a nós, para que tenhamos um propósito de vida e para que possamos ajudar uns aos outros a sermos bem-sucedidos no desempenho destas tarefas. Obrigado porque o Senhor nos deu os dons espirituais para a nossa edificação em amor, vivendo a mesma fé em Cristo, conhecendo a Jesus para vivermos a mesma vida de Jesus. Obrigado, Pai. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos encorajando e nos lembrando de tudo que o Senhor já nos tem ensinado, para que possamos viver
o Teu reino e a Tua justiça como prioridade na nossa vida. E que sejamos tão comprometidos com o Teu reino e a Sua justiça como procuramos ser comprometidos com os nossos trabalhos secular. Que o Senhor abençoe e guarde a Tua igreja. Que o Senhor a desperte e a viva. E que nós possamos ser segundo o Seu coração, para a Tua honra, para a Tua glória e para a nossa edificação em Cristo. No nome dEle é que eu oro e dedico ao Senhor todo louvor, honra e glória, o que já pertence a Ti também. No nome de Jesus. Amém.